Gabriel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual ainda sobre a República Oligárquica, mas a parte dos movimentos sociais. De início, os movimentos sociais rurais. Vamos começar por Canudos. Bom, antes de chegar em Canudos, vamos pensar um pouquinho assim, o que são esses movimentos sociais rurais, o que está acontecendo, quais são os motivos, o que leva as pessoas, a se revoltarem ou fazer algum movimento. Durante o período da República Oligárquica, ocorreu uma série de movimentos sociais que refletiam a frustração da sociedade com a política implementada pelas elites brasileiras. Preste atenção, se o próprio nome é República Oligárquica, é porque é uma oligarquia que está à frente. A elite está à frente, então a população não gostava do rumo que estava seguindo aquela república. E aí você tem camponeses, junto com operários, junto com marinheiros, junto com pobres. Esses aqui foram os principais atores, os principais agentes de algumas revoltas que pipocaram em vários lugares do Brasil. Esses aqui davam expressão das suas reivindicações, normalmente associadas a condições precárias de vida e de trabalho. É aquilo, primeiro você está lutando pelo que é imediato, que é a sua sobrevivência. Então você vai lutar por melhores empregos, você vai lutar por melhores condições de vida, de trabalho, de moradia, de saúde, aquilo que é mais imediato mesmo. Os movimentos populares da Primeira República revelavam também o enorme descaso do governo diante das necessidades básicas dos setores menos favorecidos da população. Pensa isso, o nome que a gente fica falando é República Oligárquica, é para uma oligarquia, é comandado pela elite, não está pensando no interesse do povo, está pensando nos interesses dos dirigentes, de quem está à frente desse processo. Então, o Brasil, nessas 3 primeiras décadas da República, cerca de 70% da população morava no campo, então você tem um Brasil basicamente rural. Homens, mulheres e crianças viviam em condições de miséria e sofrimento, vinculado às atividades agrícolas, Eles estavam no meio rural, então estavam ligados à atividade agrícola, homens, mulheres e crianças em condições ruins, de vida ruins, tanto no trabalho quanto de moradia, de saúde, alimentação. A maioria dos produtores rurais não era proprietário das terras e não tinha acesso à assistência médica e à educação. Então você vê que tem uma condição totalmente ruim, desfavorável para grande parte da população brasileira. Então tudo isso junto aqui, esse cenário, contribuiu de forma significativa para a origem das agitações sociais que ocorreram na zona durante a Primeira República. O que está acontecendo? As condições de vida estão muito ruins. O governo está governando para uma minoria, para a elite, enquanto a maioria, que é o povo, está querendo que as suas reivindicações sejam atendidas. Então, pegando o historiador Boris Fausto, esses movimentos poderiam ser divididos em 3 vertentes. Uma, o que combinava conteúdo religioso com carência social. Vê, aqui muitas vezes vai aparecer conteúdo religioso. Mas como assim? A gente está falando de um Brasil que foi colonizado por Portugal. Portugal que tem o catolicismo, que tem o poder da igreja muito forte. E isso perpassa, isso continua. Em vários desses movimentos você vê um caráter ainda moralista ou religioso. Então poderia ser uma carência social junto com conteúdo religioso. Tem também aqueles que combinam conteúdo religioso com uma reivindicação social, ou aqueles que expressam reivindicações sociais sem que um conteúdo religioso. Óbvio que a religião não está pautando todas as manifestações, mas é importante você perceber que muitas delas sim, a religião está passando ali por dentro, está de alguma forma influenciando. Uma dessas coisas em que a religião está presente era o chamado messianismo. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado para dar nome a movimentos sociais, nas quais milhares de sertanejos são as pessoas que vivem no sertão, fundaram comunidades como
comandadas por um líder religioso. Então você pega assim, às vezes no meio do sertão, cria-se uma comunidade onde tem um líder. E esse líder, além de ser o líder político, né, comandando a comunidade, é também um líder religioso, é um guia religioso. Surgiu em áreas rurais pobres, atingidas pela miséria. Seus dois principais componentes eram a religiosidade popular do sertanejo e o seu sentimento de revolta. Quando você fala religiosidade, né, popular, você diz o quê? De um tipo de religião, de um tipo de fé que não está moldada só pelos preceitos da Igreja Católica, mas por uma série de outros fatores, né, que vai surgindo de acordo com a necessidade do local, de acordo até com as condições de vida daquela população. Na República Velha, os dois principais exemplos de messianismo foram Canudos e Contestado. A gente vai começar por Canudos. É um dos mais conhecidos movimentos da República Velha, né, dessa república oligárquica. Ficou pra gente a figura do Antônio Conselheiro, que por muito tempo até as representações dele botavam ele próximo de Tiradentes, próximo a de Jesus, mas a gente tem, né, foto mostrando como é que é. A Guerra de Canudos ocorreu em 1893, no interior da Bahia, em um arraial, né, um pequeno lugar, fundado pelo beato Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Já percebeu? Olha só, fundado por um beato, já está aí um indício do aspecto religioso. Nascido em Quixeramobim, no Ceará, Conselheiro foi comerciante, caixeiro e escrivão. Abandonado pela esposa, decidiu sair pelo sertão como pregador. Em meados de 1874, já caminhava pelo interior acompanhado de alguns fiéis, e nos 10 anos seguintes percorreu os sertões do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia, construindo e reformando capelas, igrejas e cemitérios. Então você vê que a princípio era uma pessoa que não era assim, não era figura de um beato, de um religioso, mas por causa de um problema na vida, ele começou então a cada vez mais se botar à frente dos seus seguidores, construindo igrejas, trazendo essa questão da religiosidade local. Isso daqui, gente, ó, uma representação do Antônio Conselheiro. Você vê que ele está segurando a cruz e com um monte de seguidor em volta dele, né? Ele acima dos seguidores, eles exaltando a figura de Antônio Conselheiro. Criticado pela igreja, Conselheiro e seus seguidores fixaram numa fazenda abandonada próxima ao rio Vaza Barris, interior da Bahia. Nesse lugar, conhecido como Canudos, fundaram o Arraial de Belo Monte. Então preste atenção, a gente está falando de um caráter religioso, a gente está falando que sim, entra a religiosidade local, mas você prestou atenção? Ele não era um membro oficial da Igreja Católica. Ele era um beato que fundava igrejas, que ia, né, pregando algumas coisas. Mas ele não era líder oficial da igreja. Então ele foi criticado pela Igreja Católica. Então ele vai e resolve então construir um lugar conhecido como Canudos, tem o Arraial, que ele fica, né, no Arraial de Belo Monte. Formada por casas construídas em regimes de multirão, dividindo os frutos do trabalho na terra e amparando os idosos e doentes, o povoado atraiu muita gente. Então como é que era esse povoado? Esse povoado era multirão. Então, vamos construir uma casa? Todo mundo vai lá e constrói aquela casa. Agora a gente precisa de um poço para pegar água. Vamos lá, é tudo quase que de todo mundo. Num lugar marcado pela miséria e pela falta, você ter a possibilidade de ser ajudado por alguém, mesmo que esse alguém seja próximo a você, seja tão pobre como você já se sente de alguma forma assistido. De alguma forma você não se vê tão sem condições nenhuma. Então a população desse núcleo chegou a atingir 30 mil pessoas. Então você presta atenção, olha quanta gente que resolve seguir um líder, né, um líder religioso, mesmo que não oficialmente da Igreja Católica, e que ele pregava coisas como interesses comunitários, pensando em nível de comunidade. Marcado por forte misticismo, essa gente acreditava que Conselheiro era o enviado
chamado divino que traria a paz, a fartura e a felicidade. Então você vê que Antônio Conselheiro teve essa figura exaltada, além da questão de você, por exemplo, conseguir uma casa construída em mutirão por todo mundo que está lá, você ainda tem à sua frente um líder que era visto como aquele que traria paz, traria fartura, traria um monte de coisa que faltava. E aí, como é que funcionava, né? Como é que era o funcionamento desse arraial? A agricultura, você tinha então, né? Agricultura, artesanato, criação de animais. A criação de animais complementava a alimentação e fornecia couro, que era utilizado como matéria-prima. Então você primeiro, né, tem a questão da subsistência. Lembra o que é subsistência? É quando você primeiro colhe, você planta, você cria para o seu próprio consumo. Mas, né, também tinha excedente. E o excedente dessa produção era vendido para alguns municípios vizinhos. Então, de um lado, você consegue que aquela comunidade seja, né, se autossustente, mas você ainda consegue ganhar dinheiro, você ainda consegue criar um excedente para ser vendido. Lá, gente, não havia polícia nem impostos. Preste atenção que é um sistema bem baseado na questão comunitária mesmo. A administração era da competência de conselheiro. É o que eu falo, é um líder religioso, mas também acaba sendo a figura de um líder político. E de 12 chefes que cuidavam das finanças, das construções, dos registros de nascimento, entre outras atividades. Então você tinha a figura principal do conselheiro, mas você tinha também alguns outros, né, representantes que ajudavam no funcionamento desse lugar. No arraial havia 2 escolas, lojas, oficinas e diversas moradias. Então você tem no meio do sertão um beato, né, um líder que mistura características políticas e religiosas, que consegue um monte de seguidores para viver de acordo com os seus preceitos. Você acha que os políticos locais, os influentes, né, a elite local via isso com bons olhos? Bom, isso eu vou responder na próxima videoaula. Tchau!